Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la em 1 Tessalonicenses capítulo 5. E pelo jeito, hoje nós encerraremos o estudo dessa primeira epístola, porque nós temos apenas aqui o versículo 23 para discorrê-lo, e o 23 e 24, né? Porque o 25 ao 28 são as palavras de fecho da epístola, né? Vamos ler os versículos 23 e 24, que dizem assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Amados, neste final de epístola, nos deparamos com essas riquíssimas palavras do apóstolo Paulo, palavras tão cheias de significado, palavras tão necessárias, tão urgentes, palavras tão desprezadas, palavras tão não valorizadas, mas que é o essencial para a nossa vida cristã, para que ela seja uma vida cristã saudável, né? Apesar de ser essencial, de serem palavras muito urgentes, elas não são tão valorizadas. Os irmãos vão entender o porquê no decorrer dessa exposição. De todo modo, o apóstolo Paulo ele termina essa epístola com um desejo, quando ele diz que o próprio Deus, né, da paz os santifique inteiramente. Então, é um desejo do apóstolo Paulo. Eu acredito que esse é o desejo de todo homem e mulher verdadeiramente guiado por Deus, verdadeiramente comprometido com o Evangelho, daqueles que cuidam do rebanho de Deus. Os irmãos imaginem que assim como um pai e uma mãe que tem os seus filhos, e talvez somente os pais poderão entender o que eu vou falar agora, entender de modo mais profundo e mais prático, né? Todos vão entender, mas assim, aquele que tem filho sabe que os pais têm sempre os melhores desejos para os seus filhos. Antigamente se dizia muito, né? Os filhos saíam de casa e antes de sair diziam: bênção pai, bênção mãe. O filho pedia, né, a bênção para seus pais, e o pai respondia: Deus te abençoe, meu filho. Então, essa prática, hoje tão escassa, traz a ideia de que o pai deseja para o filho a bênção de Deus. Lógico, não necessariamente o filho terá a bênção de Deus pelo simples desejo dos pais, porque a bênção de Deus, ela é o resultado de um caminho, é o resultado de decisões. A bênção de Deus, ela é para todos os homens, indistintamente. O problema é quando o homem, ele não se atenta para o fato de que para que a bênção de Deus seja efetiva na sua vida, ele precisa caminhar segundo essa graça divina, caminhar em direção à graça divina. Por que nós precisaríamos desejar a graça de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, se ele não dependesse das nossas escolhas? Não é mesmo? Então, quando um pai deseja a seu filho a bênção de Deus sobre a sua vida, isso, por um lado, fala de um desejo intenso e profundo dos pais de verem seus filhos abençoados. O mesmo acontece com alguém que cuida de um rebanho, cuida de pessoas que estão vivendo em prol da igreja do Senhor Jesus. E Paulo aqui dá
deixa esse registro como que dizendo: olha, o meu desejo é que o Deus da paz possa realizar em vocês toda a obra de salvação. Ora, qual deveria ser o interesse final da igreja, o interesse final dos líderes em relação à igreja, senão que a igreja do Senhor experimente a plena salvação de Deus? Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós realizamos enquanto igreja, visa alcançar o homem integralmente, espírito, alma e corpo. Vamos tratar disso com maiores particularidades daqui a pouco, mas de antemão é importante lembrar que o evangelho é um evangelho integral, porque ele visa alcançar o homem completamente, o homem integral, o homem em todas as suas faculdades, espírito, alma e corpo. Então, esse desejo é um desejo dos mais singelos possíveis. Este desejo do apóstolo Paulo é um desejo sincero e deve ser o desejo de todos nós. Quisera eu que todos os líderes, todos os pastores, todos os que estão de alguma maneira empenhados na pregação do evangelho e no cuidado da igreja, que tivesse acima de qualquer outro interesse tal desejo, como o apóstolo Paulo, ele vai dizer, salvo engano, na próxima epístola aos Tessalonicenses, ou é nessa mesma, eu acho que deve ser na segunda carta, ele diz que esse desenvolvimento espiritual, o bem-estar espiritual da igreja, a condição espiritual da igreja, quando uma condição adequada, ele diz: vocês são a nossa glória e coroa. Ou seja, a grande recompensa daqueles que estão empenhados no cuidado da igreja é verificar que a igreja está crescendo. Crescendo não necessariamente numericamente falando, mas que ela está crescendo espiritualmente, desenvolvendo-se espiritualmente, que ela está se santificando a cada dia, sendo separada por Deus para o seu inteiro propósito, né? Então, que esse desejo seja o desejo de nós todos. Eu digo isso, que esse desejo de santificação do apóstolo Paulo é um desejo de que nós experimentemos a plena salvação, porque logo na primeira expressão do desejo paulino, ele coloca assim: olha, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. E aqui ele vai usar esse modificador da paz, né? Essa locução da paz. Ele poderia colocar de outra maneira. Imagine que as pessoas que escrevem ou que falam, mas escrevem e falam sem nenhum critério, porque não pensam de modo lógico ao falarem, eles poderiam colocar assim: que o Deus Altíssimo vos santifique em tudo. Não ficaria errado, mas não imprimiria o significado, o sentido que Paulo quer trazer. Ele poderia colocar que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó vos santifique em tudo. Até porque essa expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó é uma expressão muito falada no meio cristão, né? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, parece que dá uma potência para o nome de Deus. Ele poderia colocar, né, que o Deus amoroso vos santifique, que o Deus Altíssimo vos santifique, que o Deus misericordioso vos santifique. Mas nenhuma dessas expressões carrega consigo o sentido que Paulo imprime quando ele usa o Deus da paz. E falar de o Deus da paz é tocar num ponto muito sensível, porque o Deus, se você falar que Deus te santifique, é uma expressão vaga. Por que é uma expressão vaga? Porque eu perguntaria: qual Deus? Aí alguém diria: não, pastor, mas basta estar na Bíblia e nós sabemos que é o Deus Criador, que fez todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Deus da Bíblia, né? Que é só um, que é o Deus único.
A grande questão é que os homens, na sua leitura de Deus, na sua leitura da obra de Deus, em todos os tempos, os homens em todos os tempos, sejam até mesmo os escritores da Bíblia ou os leitores da Bíblia, eles criam os seus próprios deuses. Nenhum de nós estamos isentos de criar um Deus próprio, um Deus particular. Nenhum de nós. Na verdade, eu até mesmo acredito que todos nós, como nenhum de nós temos a ideia exata de Deus, ninguém tem a medida exata de Deus, ninguém tem um conhecimento pleno da plenitude divina. Acredito que todos nós, em maior ou menor medida, temos uma imagem de Deus, criamos uma imagem de Deus. Mas a grande questão, e nós vamos encontrar isso lá em Deuteronômio, no capítulo 4, salvo engano, versículo 13, 10, 11, 12, 13, nessa região. Quando é interessante, quando Deus fala a Moisés, ele fala assim: olha, não farás para ti imagem de escultura, do que está no céu, tal, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí, quando ele diz para não fazer imagem de escultura, quando Deus fala para não fazer nenhuma imagem dele, uma imagem esculpida do próprio Deus, lá em Deuteronômio capítulo 4, se justifica da seguinte forma: porque nenhuma imagem minha te foi mostrado no Monte Sinai. Ou seja, Deus não se mostra ao homem por vários motivos, né? Óbvio. Primeiro, pela impossibilidade de Deus se mostrar. O infinito nunca poderá ser visto pelo finito. Somente um ser infinito poderia ver o outro infinito. Paradoxal, né? Estranho, errado, porque se há um infinito e há outro infinito, nenhum dos dois são infinitos, ambos são relativos. Mas, para vocês irmãos terem uma ideia, somente um ser infinito poderia contemplar o infinito. Como todos os homens são finitos, Deus, como infinito, não pode se mostrar a nenhum ser finito. Mas o argumento lá em Deuteronômio capítulo 4 é muito interessante, porque diz assim: olha, Deus não se mostra ao homem, e porque Deus não se mostra, ao homem está privado criar qualquer imagem de Deus, porque ao tentar criar a imagem de um ser que o homem não viu, ele corromperá fatalmente a imagem de Deus. Porque ao construir a imagem de Deus, ele o fará a partir das suas impressões, a partir do seu entendimento acerca de Deus, e certamente ele vai deturpar a imagem de Deus. Então, ao homem está vedado fazer qualquer imagem de Deus. Por isso que quando você conversa com os crentes, me recordo que eu estava num estudo recentemente conversando com os irmãos, um dado momento entrei nesse assunto e eu disse: olha, só temos evangélicos aqui na sala. Mas como nós temos um evangélico calvinista, temos um evangélico arminiano, e temos um tradicional, outro neopentecostal, e assim, cada um tem um Deus diferente. Cada um tem um Jesus diferente. Porque cada um pensa Deus de um modo diferente. Cada um projeta Deus de um modo diferente. Daí você encontrar pessoas que falam em nome de Deus a favor do armamento populacional. Do armamento, lógico, eu não quero entrar no debate dessas questões, eu sei que tem todas as justificativas e explicações possíveis de cada lado, mas o que Jesus ensina no Evangelho não é o armamento. Ele ensina sempre a doação, a não violência, o altruísmo, o perdão, a não retaliação, a não, enfim, é o que o Evangelho ensina. Mas daí alguém conseguir ler a Bíblia e encontrar na Bíblia defesa para falar de um Deus que, em dadas circunstâncias, admite o uso da espada ou o uso da violência em defesa própria. Bem, daí vocês encontrarem Deus que apoia aborto,
Daí vocês encontrarem Deus que expulsa pessoas, que exclui pessoas, encontrarem pessoas cuja visão acerca de Deus é de um Deus vingativo, vingador, é de um Deus que não pode admitir o mal praticado, e por não poder admitir o mal, ele preparou um mal maior para punir o mal menor, o que seria uma grande contradição. Então, assim, cada um vai forjando na sua mente, projetando a Deus. Alguém diz, pastor, mas diante disso que você está dizendo, se isso é verdade, se de fato as coisas são assim mesmo, e eu acredito que a experiência é a maior testemunha do que eu estou dizendo, é a experiência. Basta você colocar, por exemplo, um presbiteriano histórico, tradicional, para conversar com um irmão da IURD, um outro da Assembleia de Deus. Entenda que não estamos falando dessas denominações, estamos dando exemplo de visões e perspectivas distintas, e colocarem eles para falarem sobre Deus. Eles vão divergir acerca do caráter de Deus, ou não? Um vai dizer assim, olha, só para os irmãos entenderem que eu não estou aqui blefando com vocês. Um vai dizer assim, olha, o Deus verdadeiro é soberano. Daí que esse Deus verdadeiro, soberano, que é o único verdadeiro a quem eu sirvo, ele cria alguns para ele levar para o céu, são seus preferidos, porque Deus os ama, e cria uma outra quantidade de pessoas para serem condenadas ao fogo eterno. A esses, diz esse primeiro, Deus não ama. Parece estranho, você que me ouve pode até achar que eu estou exagerando, mas não, isso é uma teologia. Deus ama a uns e Deus não ama a outros. Ou seja, a frase para impactar, Deus não ama a todos os seres humanos, Deus ama apenas seus eleitos. É assim que um vai dizer. Aí o outro vai falar, não, você está maluco, esse seu Deus é um Deus absurdo, porque o Deus verdadeiro, diz o segundo, é um Deus que ama a todos, indistintamente, que salva a todos, Agora, ele ama tanto os seres humanos que ele criou o lago de fogo para matar, queimado, ou melhor, para torturar eternamente aqueles a quem ele ama, caso esses a quem ele ama não lhe corresponda ao amor. Ou seja, ele ama, mas esse amor tem uma exigência, que você também me ame. Porque se você não me amar e consequentemente me rejeitar, eu terei que colocá-lo dentro de um tacho fervendo, para que a tua alma queime eternamente a danação, juntamente com o diabo, seus anjos, os demônios, enxofre e a capetaiada toda eternamente num sofrimento eterno por amor. Mas tem quem defenda isso. Então, isso aqui é a prova que nós estamos falando de dois cristãos, não é de um cristão e um hindu. Não. Porque se fosse um cristão e um hindu, estava explicada a diferença. Se fosse um cristão, e um budista, está explicada a diferença. Se fosse um cristão e um muçulmano, estaria explicado. Não, são dois crentes evangélicos com a mesma Bíblia, no mesmo tempo, no mesmo espaço. Então daí vocês tiram a ideia. Quando vocês ouvem, por exemplo, alguém dizendo que Satanás fundiu o motor do seu carro porque você não deu o dízimo, isso é outra cara de Deus. Ou seja, um Deus
que está num jogo com você, ó. Ou você dá o dízimo, ou então eu permito que Satanás funda o motor do seu carro. Não tem quem pregue isso ou não tem? Camarada pegou a estrada, uma fatalidade, entrou debaixo de uma carreta, morreu ele e a família toda. Aí alguém é capaz de falar: foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que pesou sobre o indivíduo. Isso é uma imagem de Deus. Então eu não estou aqui blefando com vocês. Quando se fala da imagem de Deus, os homens projetam suas muitas imagens. Alguém vai dizer: Alexandre, mas você também deve ter alguma imagem de Deus, né? Aí eu digo que a nossa única segurança ao pensar em Deus é nos limitarmos à única garantia que podemos ter. É tomar o único que é a expressão exata do Pai, aquele que é o resplendor da glória do Pai, Jesus Cristo. Ou seja, se você quer saber quem é ou como é a imagem de Deus, você só encontrará em Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? Ou desculpe, versículo 15. Você também vai encontrar em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que o Cristo de Deus é a expressão, a expressão da glória de Deus. De modo então que Jesus é o paradigma. E o que tudo isso tem a ver com aquilo que Paulo diz: e o Deus da paz. É que em Cristo você vai ter uma noção, em Cristo, no rosto de Cristo, no viver de Cristo, nas obras de Cristo, na mensagem do Cristo, você vai ter uma noção de quem é exatamente o Pai. E o Cristo de Deus, quando se encarnou, veio ao mundo, ele veio mostrar aos homens exatamente quem é o Pai. Quando ele esteve aqui na terra, quando você lê o Evangelho, o que você encontra? Que ele andou por todos os cantos, aldeias, vilas, cidades, fazendo o bem, pregando o evangelho do reino, convidando o homem ao arrependimento para voltar à casa do Pai. E a sua obra, que era abrir um caminho na consciência humana para que o homem tenha a condição de retornar ao Pai. E o momento áureo da vida de Jesus, que reflete essa obra de redenção, é o momento que Cristo estava na cruz do Calvário, suspenso no madeiro, ali recebendo golpes, maus tratos, xingamentos, humilhações, vitupérios, blasfêmias. E como manifestava o Pai, como Jesus na cruz naquele momento manifestava o Pai. Essa é a nossa única garantia. Só para os irmãos terem uma ideia, permita-me colocar aqui um exemplo ao lado de Jesus. Vocês terem uma ideia. Vou fazer uma pergunta que parece que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, mas logo vocês vão entender. Por que Moisés ficou fora da terra de Canaã? Por que Moisés não entra na boa terra de Canaã? Alguns falam: poxa, mas Moisés foi lá, sofreu com o povo 40 anos, no final não entra. Aí a maioria dos cristãos, numa leitura superficial da Escritura, diz: não, é porque diz a Bíblia que no momento em que Deus ordenou que Moisés falasse à rocha, para que da rocha saísse água, Moisés feriu a rocha, e porque ele feriu a rocha, ficou furioso, Deus o castigou por esse gesto, e ele ficou fora da terra de Canaã. Em termos, tem uma certa verdade nisso, mas Deus não o deixa fora da terra pelo fato de ele ter ferido a rocha.
quando deveria ter falado à rocha. Mas em Deuteronômio, salvo engano, capítulo 29, ou 34, salvo engano, desculpe-me, no último capítulo de Deuteronômio, a explicação é a seguinte: quando Deus disse, Moisés, fala à rocha, e a rocha vai dar água para o povo beber. Moisés agora vai diante do povo para realizar o que Deus havia dito. Moisés era, naquela ocasião, ou Moisés era para o povo de Israel, ali uma autoridade representativa de Deus. Ele representava Deus diante do povo. Ou seja, ele deveria mostrar Deus ao povo naquele momento. E quando Deus não estava irado, Moisés humanamente estava irado. E então, quando ele fere a rocha, ele mostra ao povo um Deus irado. Aí o texto bíblico diz: porque você deixou de me santificar diante do povo. Ou seja, você não me representou corretamente diante do povo. Você manifestou a si mesmo em meu nome diante do povo. Ou seja, até Moisés não representava ou não representou a Deus corretamente. Mas quando Jesus estava na cruz, o que é dito na Escritura acerca daquele momento que ele estava suspenso? Imagine vocês um homem sem pecado, um homem justo, um homem que nenhum mal cometeu contra ninguém, recebendo todos aqueles vitupérios sobre si. Ele não poderia fazer talvez um dos maiores sermões do mundo naquele momento? 3 horas da cruz dariam 3 horas de sermão, como, por exemplo, um sermão de um certo pastor norte-americano. Deixe-me ver se eu me recordo o nome do sermão dele. É um dos sermões mais famosos do mundo, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um dos sermões mais famosos, né? Poderia Deus, naquele momento, Jesus Cristo, fazer um grande sermão como este para dizer: olha, tudo bem que vocês estão fazendo o que estão fazendo, tudo bem que vocês estão me desprezando, que vocês estão desprezando a verdade, que vocês estão cuspindo na verdade, rejeitando a verdade, que vocês são pecadores implacáveis, que vocês são filhos do demônio, e que, portanto, agora vocês fazem isso, mas amanhã eu farei algo pior com vocês. Ele poderia ou não poderia ter dito isso? Mas ele não faz. E o que ele faz então? Ele fala ali uma expressão que eu acredito que nenhum de nós aqui compreende essa expressão. Primeiro que, conforme Isaías capítulo 53, na cruz está ali Jesus como uma ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, que não abre a boca, que não lança palavras de maldição, nem de retaliação, nem de condenação, que tem um olhar plácido, de amor, de graça, de misericórdia, e que quando abre a boca para dizer algo, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Daí vem Paulo para dizer, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, quando ele fala que todas as coisas procedem de Deus, de modo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, vamos passo a passo. Deus estava em Cristo, na cruz, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. A palavra reconciliação invoca o conceito de paz. Ou seja, os homens que estavam e que eram inimigos de Deus, está lá o próprio Deus trazendo esses homens inimigos para si
convertendo toda a inimizade do coração dos homens em amizade. Por sinal, a palavra amizade tem a mesma raiz da palavra amor. Só se tem amizade quando se ama. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí diz o texto: não imputando aos homens, não lançando no rosto dos homens, não conferindo aos homens as suas transgressões, mas, ao invés de ele imputar as transgressões, ele estava confiando aos homens a palavra da reconciliação, a palavra da paz, a palavra do perdão. Quando Paulo diz, portanto, o mesmo Deus da paz, ele está dizendo o Deus da redenção. Está dizendo o Deus cujo coração, o Deus cuja vontade é tornar a inimizade do coração dos homens em amizade para com Deus. É o Deus que não está ameaçando, que não está condenando. Não é o Deus que veio para condenar. Eu sei, calma, eu sei que existe a tal da condenação, eu sei que existe o tal do juízo, mas a condenação e o juízo são os resultados das próprias ações dos homens. Quanto a Deus, Ele está sempre convidando os homens, como está em Isaías capítulo 59, versículo 1, ou versículo 2, porque as minhas mãos não estão encolhidas, para que não possa salvar, mas são os vossos pecados. Ou seja, o problema está no homem, não está em Deus. Falando inclusive do pecado imperdoável, já ouviram falar? Que existe um tal de pecado imperdoável, esse pecado que não tem jeito, é um pecado eterno, é um pecado irreversível. Jesus fala que todo pecado é reversível, todo pecado é perdoável. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, para este não há perdão. Ele fala, então encontramos pelo menos um ponto em que Deus fala, não perdoo. Mas quando você entende esse pecado imperdoável à luz de Hebreus capítulo 6, que é onde o escritor aos Hebreus discorre acerca deste pecado, lá está dito que esse pecado, para esse pecado não há perdão. Por qual motivo? Ele diz, porque é impossível renovar o homem nesta condição ao arrependimento. Não é impossível que Deus perdoe, é impossível que a pessoa que chegou nesta condição abrace o perdão de Deus. É impossível que a pessoa com o coração nesta condição de endurecimento estenda a sua mão para se assegurar nas mãos de Deus. As mãos de Deus sempre estendidas para salvar. Mas o homem, quando peca contra o Espírito Santo, ele se recusa à salvação de Deus e ele recusa a graça divina. Então, quando Paulo diz o mesmo Deus da paz, ele está dizendo é o Deus da reconciliação, é o Deus da redenção, é o Deus da salvação, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Ou seja, o Deus da paz está vinculado com a ideia de o Deus que produz em nós redenção, que efetua em nós salvação, que realiza em nós a salvação. Ou seja, o nosso Deus é um Deus salvador. Quem pensa o contrário deverá dizer, não é o Deus salvador e também é o Deus condenador. Mas não é isso que nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Torno a dizer, a condenação é sempre uma possibilidade, mas não imposta por Deus. Pelo contrário, a única coisa que Deus não deseja é a condenação de alguém. E a única coisa que Deus não fará é
lançar alguém numa condenação. A condenação é da própria pessoa e pela própria pessoa e para a própria pessoa. Quando a pessoa estiver se extinguindo com o simbólico fogo da purificação eterna, Deus ainda assim estará dizendo: a chance para você, desde que você decida se entregar para o amor e para a graça divina. Não é Deus empurrando o pecador dentro de um tacho. É Deus dizendo: você ainda pode sair daí. Somente assim se pode crer num Deus sem contradição. O Deus verdadeiro é o Deus de quem é dito, porque Deus é amor. E isso é amor. Infelizmente, a maioria das pessoas, e até mesmo líderes, pregadores, não concordam com isso, não podem concordar, porque ao lerem as Escrituras, eles se deixam enganar pela linguagem antropomórfica da Escritura, em que há tantos textos de juízos. E eles sempre pensam, então, num Deus que, no primeiro momento, ele é apresentado vestido de anjo, bonzinho, amável, para ver se consegue te ganhar para si. Mas se ele não ganhar, se você não aceitá-lo, aí ele tira a máscara de anjinho e se mostra um Deus revoltado, implacável, endemoniado, para te condenar a um tacho eterno de fogo. Mas essa é apenas uma leitura equivocada da Bíblia, a partir do momento que substituíram Cristo enquanto a palavra de Deus por a Bíblia enquanto palavra de Deus. Ou seja, abriram mão da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ignoram completamente o Cristo de Deus, têm a Jesus como sendo um Salvador dispensacional, de apenas uma época, não, e agora ele veio salvar, amanhã ele veio condenar, ontem veio condenar, hoje veio salvar, amanhã vem condenar. Ou seja, abriram mão da revelação de Deus na face de Jesus para encontrarem a revelação de Deus nas páginas mortas e das páginas frias e das letras mortas das Escrituras, infelizmente. Então, quando diz: e o mesmo Deus da paz os santifique inteiramente. Então, esse Deus da reconciliação, esse Deus da redenção, esse Deus da salvação, ele propõe a nós uma salvação inteira. A palavra santificar, os santifique em tudo, é que a santificação, ela é um processo de separação. A palavra santo, santificar, santificação, nascem de uma raiz da palavra que significa separar. Então imaginem vocês que nós, olhe para si agora, espírito, alma e corpo, todo o nosso ser é uma grande mistura de muitas coisas. A começar a pensar em Adão, o Adão que deu origem, à queda, vamos pensar, tendo Adão como esse ponto de referência, esse ponto de partida, nós estamos contaminados com a consciência adâmica caída. Nós herdamos de Adão, herdamos das humanidades que existiram antes de nós, herdamos da atual humanidade do mundo, herdamos da nossa cultura, dos nossos familiares, muitas coisas anti-Deus, muitas coisas anti-Cristo, muitas coisas perversas, muitas coisas pecaminosas. Quando o Senhor então vem nos salvar, ele começa a nos introduzir dentro de um processo em que ele vai retirando de nós todas as coisas perversas e pecaminosas. Se vocês pensarem um pouquinho melhor, imaginem só um copo com água.
Um copo com água suja, muito suja. Você pega esse copo, coloca, portanto, debaixo de uma torneira que está apenas pingando. Então, cada gota de água limpa que cai dentro dessa água suja é um pouco de pureza. Uma gota de água limpa numa água suja torna a água mais pura ou menos contaminada, porque está adicionando pureza. Imagine que quando transbordar esse copo de tanto pingar, a água agora começa a sair para fora do copo. Na medida que ela vai saindo, as gotas vão continuando a cair e a encher esse copo, até que vai chegar o momento em que toda a água impura terá saído e agora só vai restar uma água pura. É um processo lento de separação da água, da sujeira da própria água, até que fique somente água limpa. Então, a santificação é esse processo. Poderíamos dizer que na medida em que a santificação acontece, menos de Adão nós teremos e mais de Cristo nós teremos. É um processo constante, um processo diário, um processo paulatino. A Bíblia vai dizer que esse processo acontece de glória em glória, de fé em fé, de dia em dia. Daí a necessidade de nós compreendermos que a salvação ou a santificação que Deus quer para nós não é uma santificação de usos e costumes. Não é uma mera santificação, a pessoa, eu bebia bebida alcoólica, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu usava essas roupas, não uso mais, cantava essas canções, não canto mais, frequentava esses lugares, não frequento mais, então agora eu estou santificado. Não, o Deus da paz quer nos santificar inteiramente, espírito, alma e corpo. É uma santificação que começa no interior, começa na parte mais íntima e mais profunda do seu ser. A religião falsária, né? A religião fake, agora a palavra do momento é fake, né? A religião é fake. Então essa religião fake, ela, quando alguém aceita Jesus, né? Ela dá uma roupa para a pessoa, para enganar, para iludir, para falsear, cria-se uma aparência externa na pessoa. E Paulo diz, não, o Deus da reconciliação, o Deus da salvação, o Deus da paz, Ele quer santificar você completamente, a começar pelo Espírito, depois alma, e então o seu corpo. E até essa santificação do corpo se dá do modo diferente como alguns pensam. Alguns pensam que santificar o corpo é mudar a roupa. Onde já se viu roupa tratar com problema de impureza do coração? Essa sua roupa é mal vestida. Tudo bem, eu sei que existe roupa que veste mal. A roupa sensual, uma roupa não adequada para um cristão vestir. Eu sei que tem. Não estou dizendo que não tem. Agora, o que eu estou dizendo é que uma roupa composta não resolve o problema da impureza, da lascívia, do adultério, da prostituição. Não resolve. Não é? Eu sei que a Bíblia nos ensina, nas palavras do apóstolo Pedro, e é nesse momento eu me dirijo mais especificamente às mulheres, porque culturalmente o problema da veste ataca mais as mulheres. Culturalmente. Não quer dizer que não tenha homem mal vestido, também tem. Mas a cultura não permite você olhar com o mesmo peso que você olha para uma mulher mal vestida. Não. O homem mal vestido é apenas um vagabundo que tá bom, tá bom. É um sertanejo, é um sertanejo. Mas a cultura brasileira, a cultura religiosa, a cultura evangélica,
ela maltrata as mulheres porque coloca a mulher numa condição como se ela fosse a responsável, a culpada pela impureza dos outros. Eu sei, tem relação, lógico, mas você não pode conferir à mulher a impureza do outro. Cada um com sua impureza, cada qual com a sua responsabilidade, não é? Bem, mas de todo modo, alguém, pastor, mas os crentes têm que andar de modo decente. Concordo. Mas o que nós estamos dizendo é que o modo decente de vestir não define absolutamente nada. Até porque a história, a experiência mostra isso. Quantas pessoas tão bem vestidas não acabaram com vários casamentos? Pessoas vestidas elegantemente, como crentes, mulheres de pastores, ou pastores de gravata, paletó, todo fechadinho, né? Antigamente até o paletó aqui atrás, lembra que tinha um corte aqui, irmãos? No paletó, quem lembra que o paletó, ainda vem às vezes um corte no paletó, aquele corte, mas quando você for agachar, fazer algum movimento, o blazer te dá mobilidade para você se movimentar, não ficar dentro de um saco. Mas até aquele cortezinho era proibido, porque se tinha por pecado. Quer mostrar o que com esse corte? Aí eu pergunto, o que eu quero mostrar com o corte? No blazer. Ai, Jesus. A santificação divina, ela começa do espírito humano, na alma humana. É aquilo que Jesus diz aos fariseus em Mateus 23. Ele diz, limpa primeiro o interior do prato, e o restante ficará limpo. Mas Jesus tinha cada metáfora, né? Porque o que é o interior do prato? Ele diz, o interior do prato está cheio de rapina. Ou seja, eles lavavam bem os pratos, aspergiam água benta da purificação sobre o prato, mas o alimento que ia lá dentro do prato era objeto de roubo, de furto, de mentira, de injustiça. Daí Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados. Ou seja, hipócritas, fingidos, mentirosos, aparência de piedade, mas nenhuma eficácia de piedade, nenhum poder de piedade no seu interior verdadeiramente. Não é? Então, o Evangelho, então até eu dizia que até mesmo essa santificação do corpo deve se entender apenas em dois âmbitos com um fundamento bíblico. Primeiro, a santificação do corpo enquanto as questões relacionadas ao adultério, à prostituição, à impureza. É o que Paulo ensina. Diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Ou seja, é no coração, na alma. Agora, o único pecado contra o corpo é o pecado da prostituição. Então, é esse nível de santificação que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos separar, e também a santificação do corpo que se dará por ocasião da ressurreição, quando nós nos livrarmos de todas as fragilidades e consequências do pecado do nosso corpo, como a vaidade, né? As doenças, a velhice, a morte, a desonra, tudo aquilo que humilha esse nosso corpo mortal. Tá bom? Bem, de todo modo, é preciso entender que Paulo fala de uma santificação, portanto, de uma salvação, de uma libertação, de uma purificação integral, espírito, alma e corpo. Eu dizia que eu ia concluir hoje, mas pelo que estou vendo, não terei condições de concluir esse assunto hoje. Mas de todo modo, entenda você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, se você é alguém que está desejando, de fato e de verdade, essa vida do Evangelho, entenda,
O processo de salvação, chamado de santificação, quer santificar você inteiramente, espírito, alma e corpo. Daí a necessidade que nós temos de perseverar no Evangelho, sabendo que nós estamos em processo e não alcançamos, portanto, toda essa santificação. De todo modo, alguém pode querer entrar nos debates aqui, teológicos, se o homem é tripartido, espírito, alma e corpo, se o homem é bipartido, corpo e alma, ou que seja corpo e espírito, e as discussões são longas nesse sentido. E eu não quero aqui defender nenhum lado e nem outro. Eu quero apenas dizer que o homem, criado por Deus e, portanto, dotado da capacidade de conhecer, porque a capacidade de conhecer é única e exclusiva do homem, nesse mundo em que nós vivemos aqui. Outros mundos não posso falar. Porque o mundo mineral, o mundo vegetal e o mundo animal, nenhum desses é dotado da capacidade de conhecer. O conhecimento, o discernimento, o inteligere, que é a inteligência, a capacidade de interligar, do conhecer, é único e exclusivo do ser humano. Daí, quando Paulo diz espírito, alma e corpo, ele está dizendo que o homem ele tem pelo menos acessos a 3 tipos de conhecimentos. O homem tem acesso ao conhecimento do mundo físico por meio do corpo. Então, o corpo dotado de sentidos. É por meio do corpo que nós acessamos o mundo físico, esse mundo externo. Como é que nós conhecemos o mundo no qual nós existimos? Por meio do corpo. O corpo nos dá acesso. Não fossem os 5 sentidos do nosso corpo, nós não teríamos acesso a esse mundo. Então, olfato, paladar, visão, audição e o tato são os meios com os quais nós podemos nos relacionar com esse mundo físico e, com o auxílio da nossa mente, da nossa inteligência, podermos conhecer esse mundo físico. Quanto a isso, ninguém tem dúvida de que o homem tem acesso ao mundo físico, portanto, o homem tem que ter um corpo. Lógico, e disso ninguém debate. Mas o homem também, ele tem a capacidade de conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. E para conhecer a si mesmo, nós vamos lidar com o princípio da alma, que é o princípio simbólico. Por que simbólico? Porque vocês já observaram que a nossa alma, ela a tudo interpreta? Imagine nós, 2 pessoas no mundo físico. O mundo é um só para ambos. Os 2 têm acesso ao mesmo mundo físico, os 2 têm acesso ao mundo por meio dos sentidos, todos os 2 veem, tocam, sentem cheiro, sabor, ouvem o mundo físico. Então o objeto do mundo físico é um só, mas o modo como cada um interpreta esse mundo é diverso. O modo é diverso. Daí dizer que para a alma está o princípio do simbólico. Cada um tem a sua própria subjetividade. Por meio do corpo conhecemos o mundo externo, por meio da alma conhecemos a nós mesmos, e por meio do espírito nós podemos conhecer a Deus, o divino, o sagrado. É por meio do espírito que nós contatamos o mundo espiritual, contatamos a Deus, contatamos as coisas divinas. Por isso, a partir desses 3 princípios, o princípio do físico e, portanto, dos sentidos, o princípio da alma e, portanto, o princípio simbólico do autoconhecimento e da subjetividade e da interpretação das coisas, e o princípio da espiritualidade, do espiritual,
de que nós de alguma maneira pensamos a divindade, de alguma maneira temos experiências com o mundo espiritual, de alguma maneira conhecemos a Deus, então está aí o espírito humano. Espírito, alma e corpo são 3 capacidades, 3 meios por meio do qual o homem inteligente conhece o mundo, conhece a si mesmo, conhece a Deus. Então imagine que todo o nosso ser, sem nenhuma discussão teológica ou filosófica, o fato é que ninguém pode negar que o homem é um ser físico, que o homem é um ser psicológico, que o homem é um ser espiritual, não é? Aí o ateu pode dizer, não, mas eu não sou espiritual, eu sou apenas material, eu não tenho. Você está abortando a sua capacidade espiritual. O fato que quem não é espiritual é um cachorro, um macaco, um cavalo, uma vaca. Por que não? Você nunca vai ver uma vaca, né, que acorda de manhã cedo, reflexiva com respeito às coisas de Deus. Você nunca vai ver uma vaca ateia, tampouco uma vaca crente. Vaca é vaca. Não existe vaca crente, nem vaca ateia. Por quê? Porque falta-lhe a faculdade do espírito. Falta-lhe a faculdade do espírito. Mas você poderá ver, eventualmente, um animal triste, na limitação da sua mente, né? Ainda que muito instintiva, mas um animal é capaz de se entristecer, de se alegrar, sentir medo, coragem e etc. Que está para a sua alma. Mas o espírito é algo somente do homem. Até para o homem ser ateu, ele precisará de ter a faculdade espiritual do espírito humano para poder negar, para poder abortar. Um ateu é alguém que abortou parte do seu ser, pelo menos no sentido prático da existência humana. Então, Paulo diz, olha, o meu desejo é que o Deus da paz, o Deus da redenção, salve vocês completamente, os santifique inteiramente, integralmente, todo o vosso ser, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros. Aí o texto se ler literalmente com maior entendimento, com maior lógica, com maior sentido. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na maioria das versões está sejam conservados íntegros na vinda, o que daria a entender que na vinda o seu corpo pode continuar íntegro, ou melhor, todo o seu ser pode continuar íntegro, ou pode ser desintegrado, né? Mas a ideia é que sejamos nós santificados integralmente, espírito, alma e corpo, e que essa santificação alcançada por meio do Espírito de Deus em nós possa permanecer, continuar até a vinda de Jesus, para que na vinda de Jesus sejamos por Ele recebidos para a salvação. E então o versículo 24 diz algo interessante, diz assim: aquele que os chama é fiel e fará isso. Ou seja, isso é obra que Cristo há de realizar. Lógico, Deus não realiza essa obra de salvação em nós prescindindo da nossa participação. Não. Tudo passa pela nossa vontade, pela nossa mente, pela nossa decisão, obviamente, porque basta você pegar aquele texto de Apocalipse 3:20, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um modo bom, interessante de você compreender com maior clareza o versículo é você girar o versículo para você olhar a outra face do que está sendo dito. É você, se o texto afirma, você faça o texto na negação. Eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e não abrir a porta, eu não entrarei. Consequentemente, eu não cearei com ele, tampouco ele ceará comigo. Então, o texto diz isso quando diz afirmando, porque a afirmação é o contrário da negação. Então, para você entender, esse texto está dizendo, olha, você precisa ouvir a voz de Deus e abrir a porta do seu coração. É a sua parte. Fazer o banquete é por conta dele. Suprir com toda a riqueza é por conta dele. Mas a sua parte é, ao ouvir a voz, melhor, ao escutar a voz, dê ouvidos, abra a porta e convide Jesus para entrar. Agora, quando Paulo diz que ele é fiel em realizar a sua obra, e ele fará essa obra de santificação integral, quer dizer, é obra dele nos santificar, é ele quem santifica. Pastor, mas nós não participamos, não devemos ouvir, não devemos atender, não devemos abrir a porta, não devemos convidá-lo? Sim, mas ele está dizendo, sendo obra dele, e ele, no seu propósito, decidiu que ele vai te santificar integralmente, ele fala assim, olha filho, você precisa ouvir, atender, obedecer, abrir a porta, e eu vou santificar você, ainda que você diga não. Hoje eu vou continuar te cercando, vou continuar batendo a sua porta, ainda você continue dizendo não, amanhã Deus vai trabalhando, construindo caminhos, construindo circunstâncias, para que a sua vontade, o seu desejo, sejam, por meio desse trabalhar divino, dessas circunstâncias da vida, vão sendo modificados. É mais ou menos assim. Me recordo de um filme, né? Se bem que, não sei se a relação é muito boa, mas num filme em que tinha lá aquele ator Jim Carrey, e aí ele é apaixonado por uma mulher muito bonita, e ele sempre interessado nela, falou assim, olha, mas não tem jeito. Ele falou assim, mas qual é a minha chance? Ela respondeu, é 1 em 1 milhão. Aí ele ficou alegre, falou, então eu tenho uma chance, né? Ou seja, ele estava disposto a fazer de tudo para conquistá-la finalmente. Lógico que esse exemplo fala de uma possibilidade muito remota e humana. A de Deus é o inverso. Você pode até resistir, mas Deus não desistirá. Ele fará todas as coisas. Ele criará todas as circunstâncias. Ele te dará todas as oportunidades. E Ele é fiel. Fiel para comigo? Não. Ele é fiel para consigo mesmo. Ele disse que nos ganharia completamente e Ele há de nos ganhar. O grande exemplo disso é a história de Jonas, quando Deus o manda pregar aos ninivitas e ele não vai. Ele tinha todos os motivos para não ir e de fato não foi. Não foi. Ele toma a direção oposta à cidade de Nínive, toma um barco. No final está lá ele no meio do mar, o mar vai naufragar aquele barco, vai tragar aquele barco, e quando descobre ele lá no fundo do navio, ele diz assim, o culpado sou eu, a única maneira de resolver o problema é jogue-me no mar e tudo estará resolvido. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Eu vou ser jogado no mar, eu vou morrer, e não vou. Simples assim. Deus diz para eu ir, mas eu não vou. E eu quero ver se morto vai. Essa é a ideia de Jonas. Quero ver se morto vai. Então assim é o homem na sua resistência. Eu falo, não, Jonas, eu tenho meus planos, eu tenho as circunstâncias, eu vou te guardar. A história do grande peixe, muitos ficam debatendo, mas é possível um grande peixe, baleia engole, aquela conversa toda fiada. Mas toma a ideia do texto. O texto quer ensinar algo. Ele quer dizer, até quando você desiste da própria existência, Deus te preserva e te guarda para o momento da salvação.
Deus enviou uma salvação, uma proteção, não é? Como Deus realizou, eu não vejo nenhum problema, porque Ele criou todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Nesse sentido, está lá Jonas no ventre do peixe, um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, e Deus pacientemente, é como dissesse: Jonas, eu espero por você sem problema, quantos dias e quantas noites você precisar. Ao cabo de 3 dias e 3 noites, Jonas foi vencido e disse: tá bom, Senhor. Ele faz a oração do ventre do peixe, uma oração de arrependimento. E aí então Deus fala assim: então agora você está adequado. Aí Deus, como ele tinha pego o navio numa direção oposta a Nínive, Deus fala para o peixe: vomite-o na praia de Nínive. Aí quando ele é vomitado, ele já está em Nínive. Então Deus encurtou o caminho para ele não precisar comprar outra passagem, pegar outro navio. E lá estava Jonas, e Jonas pregou o evangelho. Jonas realizou a vontade de Deus, sem que Deus arrombasse a porta do coração dele. Deus cria circunstâncias que para nós podem ser circunstâncias desfavoráveis, mas para Deus é uma provisão, é um ato de soberania, é uma maneira de Deus quebrar a nossa dura cerviz, permitindo que as circunstâncias da vida, permitindo que todas as situações mais comuns e banais nos convença de que nada podemos sem Deus e de que nós, mais cedo ou mais tarde, diremos a Ele: sim, Senhor. Amém? Por isso fica aí a dica. Se você sabe que Deus é fiel e Ele fará o que Ele determinou fazer, que é a nossa santificação, não prorrogue. Para que ficar prorrogando? Para que aguardar para os poucos dias antes da morte? Para que aguardar pela grande tribulação? Para que aguardar para o período do reino milenar? Para que isso? Por que não seguir agora e abraçar o Deus da paz, abraçar a palavra da reconciliação e ir caminhando a cada dia nesse sentido de experimentar a salvação de Deus? Tá bom? Glória a Deus. Queridos, fica aí, portanto, os versículos finais. 25 diz: irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de levar essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém?